Oi, gente. Esse vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque ele é sobre o que Augusto Nunes fez e falou contra Glenn Greenwald. Ele é sobre o bolsonarismo, ele é sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje, mas ele também é sobre um filme, o que aconteceu com Baby Jane, que tem tudo a ver com isso. E pode parecer difícil pensar que tem a ver, porque é um filme feito em 1962, baseado num livro ainda mais antigo do que isso. Mas fala do recalque e do sentimento de vingança e desses sentimentos de inveja, sentimentos reprimidos que levam as pessoas a determinadas ações e que levam as pessoas a determinadas formas de ver o mundo e a relação com os outros. E por isso que nesse vídeo eu vou refletir tanto sobre o filme, quanto sobre essas pessoas e especialmente essas pessoas que se dizem representadas pela atitude do Augusto Nunes. Vocês viram muitas pessoas fizeram comentários dizendo que gostariam de ter feito o que ele fez. E por isso que significa que muitas pessoas entre nós nutrem e alimentam esses sentimentos vingativos e nós precisamos refletir sobre isso. Esse filme foi um filme que foi sugerido pela minha esposa, Débora Meirelles, vocês conhecem. A gente assistiu ontem e eu fiquei pensando sobre isso, né? Se você chegou agora, o canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. A gente aqui fala sobre filosofia, política, ciência. Então a sessão de filosofia popular normalmente é sextas-feiras, hoje excepcionalmente no sábado, e a sessão dos diálogos que eu falo com grandes especialistas de diferentes áreas. Né? Dê uma passeada pelo canal aí. Enfim, e se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer, e você pode também se tornar apoiador do canal, se inscrever nas nossas outras redes sociais. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, esse vídeo eu vou tentar evitar spoilers sobre o filme, mas só para vocês terem uma ideia, o filme fala da rivalidade de duas irmãs que, enquanto na infância uma delas tinha muito mais destaque, né? Era o Baby Jane, né? O que aconteceu com o Baby Jane era aquela criança que cantava, que era famosa e tudo mais. E na idade adulta os papéis se inverteram e a Blanche se tornou um grande sucesso no cinema como atriz. E o filme aborda de forma muito interessante justamente esse sentimento de recalque, de inveja, de desejo de vingança por querer destruir o que o outro tem, porque o destaque do outro faz você se sentir menor, faz você se sentir menos importante, menos relevante, faz você ter raiva do outro porque o outro é e tem um reconhecimento, seja internacional, seja do tipo que for, que você gostaria de ter. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu entre o Glenn Greenwald e o Augusto Nunes. Glenn Greenwald venceu o prêmio Pulitzer, que é o maior e mais importante prêmio do jornalismo mundial. Glenn Greenwald fundou uma rede uma mídia de comunicação, que é o The Intercept, que atua não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países. Glenn Greenwald é reconhecido no mundo todo como um dos principais jornalistas do planeta. Augusto Nunes não é tão reconhecido, não chega nem perto. E Augusto Nunes é heterossexual, é preconceituoso com gays, e Glenn Greenwald é gay. E além disso, Augusto Nunes é de direita, reacionário, apoiador do bolsonarismo, e Glenn Greenwald é de esquerda, uma esquerda progressista. Então, para Augusto Nunes, Glenn Greenwald simboliza tudo o que ele acha que é de errado no mundo. Então, por isso que ele acha que ele estaria fazendo ironia ou graça, claramente não fez, mas ele pode justificar para si mesmo assim, quando ele falou que os filhos do Glenn Greenwald, um juiz deveria olhar os filhos do Glenn Greenwald e o David Miranda, porque nenhum dos dois estaria cuidando das crianças, porque todos os dois trabalham. Vocês conseguem imaginar o Augusto Nunes dizendo isso se eu tivesse filhos da minha pessoa e da minha esposa? Não. Ele falaria isso de um casal heterossexual
que o pai e a mãe ambos trabalham e por trabalharem os filhos deveriam ser tomados deles por um oficial da justiça? Não. Ele falou isso porque se tratava de um casal gay. De um casal gay, de uma pessoa de esquerda, que simbolizava tudo que ele odeia, tudo que ele nutre um sentimento profundo de raiva, e ele tem inveja do sucesso do Glenn Greenwald. Ele não consegue reconciliar o fato de que um cara gay, de esquerda, é muito mais reconhecido do que ele do ponto de vista mundial. Tem muito mais fama, tem muito mais importância para a história do jornalismo do que ele. Então, ele tem uma raiva muito grande, reprimida, em relação ao Glenn Greenwald. E esse sentimento recalcado, reprimido, de raiva, de inveja, também é assumido por milhares de pessoas que disseram, talvez até milhões, disseram que gostariam de ter feito o que ele fez, de dar um tabefe na cara do Glenn Greenwald, porque eles querem dar um tabefe na verdade. Glenn Greenwald só fez noticiar coisas que aconteceram. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol participaram de atividades ilegais. Isso não é uma opinião, isso é a verdade, quer você queira, quer você não queira. Mas, para essas pessoas, a verdade não importa mais. Não existe, não há mais importância no que acontece. O que importa é que o lado deles ganhe. E o outro lado tem que ser destruído. Tem que levar bofetada. Isso tem um paralelo muito grande com o filme. Porque no filme vocês vão perceber o que alimenta as atitudes das pessoas, os personagens no filme, relevantes. Eu não quero entrar em spoilers, mas vocês vão perceber. É justamente esse sentido, esse desejo de fazer os outros sofrerem. De fazer o outro espernear, de querer destruir o outro. Mas uma lição muito importante que tem no filme é que quando você quer fazer isso com o outro, tudo que você consegue fazer, você pode até destruir o outro, mas você se destrói no processo. Também. Costumeiramente se diz que quando você busca a vingança, você acaba destruindo você mesmo. Que tentando destruir monstros dos outros, você acaba se tornando um também. E muita gente acha que esses são apenas ditados populares, que querem ser bonzinhos e que querem defender um espectro assim de bondade, seria politicamente correto dizer isso. Mas não é verdade. Existe uma verdade muito profunda dentro desse tipo de ditado popular. Porque, na verdade, quando você você alimenta esses sentimentos, tudo o que você faz é perder contato com os sentimentos bons, com os sentimentos de solidariedade humana, com os sentimentos que ajudam a construir uma sociedade melhor. E quando eu vi aquelas pessoas dizendo, eu queria estar no lugar do Augusto Nunes para dar a bofetada, eu fiquei pensando, eu abomino o Bolsonaro, tudo que ele representa, tudo que ele defende. Mas eu queria fazer isso com o Bolsonaro, eu queria bater em Bolsonaro, eu pensei sobre isso. Não, eu não quero. Isso significa que em um determinado momento, quando o Bolsonaro faz alguma coisa muito odiosa, eu não sinto raiva ou algum sentimento? Claro que eu sinto. Eu sou um ser humano. Quando ele disse na televisão, e eu vi a primeira vez, que eles tinham que fazer o papel que a ditadura militar não fez, e fazer aquela coisa violenta com mais de 30 mil pessoas, né? Usar de violência, usar de tortura, como ele defendeu, é lógico que eu tive uma reação emocional. É lógico que eu fiquei com raiva. É lógico que se ele dissesse isso na minha cara e me ameaçasse, talvez eu reagisse. Assim como se outra pessoa fizesse isso. Mas, quando eu paro para pensar de forma equilibrada, eu não quero isso ao Bolsonaro. O que eu quero com o Bolsonaro é a lei. Eu quero que sejam investigadas as ligações dele com as milícias. Eu quero que o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro sejam punidos pelas rachadinhas, pelos crimes que eles cometeram.
dentro dos limites da lei. Não por raiva a eles, mas por entender que isso é fundamental para uma civilização, para uma sociedade que haja justiça. E isso é muito importante para ligar com o caso do Augusto Nunes. Muito mais grave do que o que ele fez ao bater no Glenn Greenwald foi ter dito o que ele disse quando ele não estava sendo pressionado, quando ele não estava de cabeça quente, quando não tinha ninguém colocando o dedo na cara dele e chamando dele de covarde. Ele, em vez de pedir desculpas pelo que ele disse, ele tentou minimizar, ter dito uma coisa que levaria qualquer pessoa que tenha um bom contato com suas emoções a se revoltar. Se Augusto Nunes tivesse dito de mim e da minha esposa que os meus filhos deveriam ser tirados de mim caso eu estivesse, porque eu trabalho e ela trabalha, ele me levaria a um nível de revolta que se eu tivesse cara a cara com eles, eu não sei o que ia acontecer. Mas isso não quer dizer que, estando distante dele, eu não saiba que o que eu quero que aconteça com ele é sua demissão. Eu não nutro por ele sentimentos de violência. Eu não quero. Eu não me sentiria representado se alguém fosse lá e batesse em Augusto Nunes. Assim como eu não me sinto representado por qualquer pessoa que queira fazer violência com outra pessoa. Vocês entendem a diferença? Entendem a distinção? E nós vivemos numa sociedade que cada vez mais pessoas querem fazer a violência, querem e se sentem representados por aqueles que fazem a violência, é muito preocupante. É muito preocupante porque é um mundo e é uma sociedade de pessoas recalcadas, de pessoas vingativas, de pessoas que estão diariamente alimentando sentimentos ruins, de pessoas que estão diariamente olhando para as pessoas que elas não gostam e desejando o mal para elas. E eu desejo apenas a justiça e não o mal, não a violência, não porque eu seja assim muito melhor, não. Não porque eu seja uma pessoa de grande, enorme virtude. Eu não acho. Eu acho, na verdade, que eu cultivo as virtudes que pessoas muito mais importantes do que eu e muito maiores do que eu ajudaram a cultivar no passado. Seja um Mandela, que quando saiu da cadeia quis curar e não ferir os brancos que prenderam ele. Seja um Gandhi, que perdoou o homem que o matou. Seja até o Jesus lá atrás, que disse para oferecer a outra face. Seja o Buda, que disse e defendeu a paz entre as pessoas e o amor. Seja Martin Luther King, que não estava lutando contra os brancos, que estava lutando por igualdade, que estava lutando por fim da segregação. Martin Luther King defendeu uma política de renda mínima não para os negros, mas para todos. E ele defendeu para todos enquanto existia uma segregação, enquanto existiam pessoas brancas, embora não todos os brancos, que quisessem matar ele e acabaram matando ele. Eu admiro Bernie Sanders porque ele quer um sistema de saúde para todos, não só para os pobres, para todos. Eu admiro John McDougall e Jeremy Corbyn porque eles estão defendendo uma política econômica para melhorar a vida de todos. Não só dos imigrantes. Eles não estão olhando para os muçulmanos e separando eles dos judeus, ou separando eles dos cristãos, ou separando eles dos ateus. Até a gente entender que nós estamos juntos nessa e que precisamos construir políticas universais para o bem e a justiça para todos, e aí é literalmente todos, respeitando todas as pessoas como indivíduos de valor, mesmo aqueles que a gente tem o repúdio completo das suas atitudes, como eu tenho um repúdio completo pelas atitudes de Augusto Nunes, como eu tenho um repúdio completo pelas atitudes de Bolsonaro, mas mesmo em relação a eles,
eu defendo a preservação dos direitos e a extensão de valores universais que inclui eles também, a gente não vai conseguir construir uma sociedade que faça jus aos valores que quando crianças ou quando adultos nós ensinamos às nossas crianças. Valores de generosidade, de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Os valores que deveriam definir uma sociedade que busca respeitar todas as pessoas e ajudar para que todas as pessoas possam desenvolver suas habilidades e serem felizes. Isso não vai acontecer enquanto a gente cultivar o recalque, cultivar a vingança, cultivar o ódio, alimentar os sentimentos que trazem aquilo que há de pior dentro da gente. Espero que a gente possa superar. E não é fácil, todos nós sentimos esses sentimentos. Eu admito para vocês claramente que já senti em determinadas circunstâncias, mas eu faço diariamente um esforço para alimentar outros sentimentos. Sentimentos que me levam a defender a paz, a defender a democracia, a defender a justiça, a defender o amor em sua forma mais generosa, em sua forma mais solidária que for possível. Não é fácil, mas é um trabalho cotidiano e que tem implicações políticas que acho que cabe a todos nós. Enfim, era essa a mensagem no dia de hoje, gente. Um abração, assistam o filme O que Aconteceu com Baby Jane como um alerta para quando as pessoas se dominam pelo recalque, que eu acho que vocês vão ter uma reflexão bastante interessante se vocês puderem assistir. Acho que vai ser difícil achar, acho que tem disponível na internet se vocês procurarem bem, talvez encontrem, mas enfim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.